Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma tese perfeita para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Gostou? Então fica até o final do vídeo que você vai sair sem nenhuma dúvida. Mas, antes disso, já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui para me ajudar a ajudar outros OABeiros que, assim como você, vai garantir a sua vaga lá na segunda fase. Oiê, meu nome é Camila e você caiu de paraquedas aqui neste canal. Eu passei na primeira fase da OAB, agora no 37º exame, e estou estudando para a segunda fase em Direito do Trabalho, por isso eu compartilho aqui no canal coisas que eu vou aprendendo com o cursinho para que você também garanta a sua aprovação na segunda fase. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma tese perfeita para a sua segunda fase, na sua peça. No início do curso eu tinha muita dificuldade em fazer a tese, era a minha maior dificuldade, porque eu não sabia como fazer, sabe? O que eu podia fazer, como garantir que eu não estaria inventando nada, como garantir que eu colocasse o fundamento da forma correta. E o cursinho me ajudou muito com isso. E como eu imagino que seja dúvida de outras pessoas também, eu resolvi fazer esse vídeo para te ajudar a conseguir a sua tese perfeita. Então vamos lá, começando a fazer a tese. Em primeiro lugar, o título, você tem que entender que ele precisa ser o mais parecido possível com o espelho de correção da banca. Então ele tem que ser daquele assunto que você vai falar. Então, por exemplo, se a pessoa trabalhou mais de 8 horas por dia, o que isso é? Horas extras, então você coloca da hora extraordinária. Os intervalos, é intervalo intrajornada, interjornada, insalubridade, a pessoa tem direito à insalubridade, que você vai colocar? Do adicional de insalubridade. Além disso, é muito importante também colocar o nome da tese com letras maiúsculas, porque assim a gente, como diz a minha professora, ajuda o corretor a nos ajudar. Porque às vezes, o corretor é humano, né, gente? Não às vezes. Ele sempre é humano. Mas o corretor é humano, então pode passar desapercebido alguma tese, ainda mais se não tiver idêntico ao espelho de correção. E aí ele acaba não te pontuando, mesmo você fazendo aquela tese. E aí você tem que fazer recurso. E ok, a gente pode fazer recurso, mas de preferência não precisar, né? De preferência já conseguir a nota, passar ali e ficar de boa. Então presta atenção nisso, sempre pense em escrever de uma forma que seja entendível para as outras pessoas. Por isso, uma das coisas que eu faço, além de escrever o nome da tese em maiúsculo, é todas as informações assim que são mais importantes, eu coloco em maiúsculo. Mas, por exemplo, endereçamento, eu sempre coloco maiúsculo, nome das partes, nome da peça, o nome da tese, sabe? Essas coisas eu coloco em letra maiúscula para gerar um destaque ali. Agora vamos à tese em si. Primeiro você tem que saber que o fato, ele sempre deve estar na tese, o que aconteceu, da mesma forma como é exposto no enunciado. Aqui não tem poder nenhum de criação, então do mesmo jeito que foi abordado lá a informação, você traz para sua tese. Então, por exemplo, a Camila trabalhava de segunda a sexta, 8 horas por dia sem intervalo. Você não vai colocar aqui, ela se sentia muito cansada, que ela trabalhava de sábado, sabe? Porque essa informação não tem. Então, coloca o fato e use palavras de ligação para concatenar esse fato com o fundamento e com o pedido. Como, por exemplo, assim, ademais, contudo, além disso, desta feita. Então, o que é primordial na tese, o que precisa ter, independente da ordem, é a informação, o fato, o fundamento e o pedido. A sua tese precisa desses três, sem dúvida, mas o que vai tornar ela perfeita é você saber ligar um fato ao outro. Então, seria mais ou menos assim: aconteceu isso, mas não poderia por causa disso, então eu quero isso. Então, tá, vamos ver um exemplo, de uma forma que fique mais simples para você. A Camila trabalhava todos os dias de segunda a sexta, esquece todos os dias. Trabalhava de segunda a sexta, 8 horas por dia.
sem intervalo. Então, você coloca esse fato que o enunciado trouxe para você. Depois disso, você vai colocar: contudo, quem trabalha mais de 6 horas por dia, obrigatoriamente deve ter o intervalo para descanso de no mínimo 1 hora por dia, conforme prevê o artigo X da CLT ou do CPC. Assim, requer o pagamento do horário suprimido. Entendeu? Então, primeiro eu trouxe o fato, só que aí eu falei, contudo, então, no entanto, porém, isso acontece, porém, o artigo X diz que é assim, mas não copia o artigo, só diz, o artigo diz que isso não pode por isso, que deve ser assim. Então, eu quero que isso seja feito. Aí você tem que ler o artigo para ver o que ele diz sobre o não cumprimento desse artigo, ou então você simplesmente pede o que é devido. É isso, gente. Essa é uma forma simples, mas assertiva de fazer uma tese, de criar uma tese que vai te garantir a aprovação. De uma forma simples, super fácil fazer a tese. Sempre se lembre de fato, fundamento e pedido, palavras de ligação que liguem os três, para que não fique uma coxa de retalho, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Além disso, agora eu vou dar algumas dicas extras que vão te ajudar a ser aprovado. Tá, gente, então vamos lá. Como é que a gente vai saber se a nossa tese tá perfeita? Você tem que conseguir identificar com clareza o fato, a fundamentação jurídica para respaldar o que você vai pedir e o que você quer. E perceber se você tá conseguindo linkar uma ideia com a fundamentação e o pedido. Se essas três coisas fazem sentido entre si. Se faz sentido que X coisa aconteceu, mas o certo seria Y, então você quer Z, entendeu? E por fim, uma dica muito preciosa que às vezes a gente não sabe. Eu não sugiro que você faça toda a sua peça no caderno de rascunho para depois passar limpo pro caderno definitivo. Porque às vezes é pouco tempo para fazer tudo. A peça em si, não, mas às vezes você demora procurando o artigo, fica ali analisando para saber se a peça que você escolheu é realmente essa, sabe? E aí você acaba perdendo tempo. Se você escrever toda a sua peça na folha de rascunho, para depois você passar para o caderno definitivo, você pode não conseguir ter tempo de fazer as questões, ou então de terminar de passar limpo. Então, a ideia é, na folha de rascunho, você coloca as coisas mais importantes, as teses ali que você vai abordar, a estrutura da petição também. E olha, se você tá surtando por não saber como identificar a peça, ou então por não saber, achar que não vai conseguir fazer porque são muitas estruturas diferentes, saiba que basicamente existem 3 estruturas. Uma estrutura de inicial, uma estrutura de defesa e uma estrutura de recurso. Então, praticamente todas as peças vão se encaixar numa dessas 3. E tem ainda a estrutura mista, que é praticamente uma estrutura de inicial, só que ela não tem valor da causa e vai ter o número do processo, distribuição por dependência, como por exemplo nos embargos de terceiros. Então, essa é uma exceção, mas como eu disse, é só lembrar, ó, eu já lembrei que é praticamente de inicial, mas com algumas diferenças. E muitas vezes o artigo também vai dizer. E se você tem dificuldade para identificar a peça, tem uma boa notícia. Aqui no canal já tem vídeo sobre esse assunto. Então, só procura aqui, eu vou deixar linkado aqui no vídeo também, ou nas descrições. Então, procura e descubra como ter certeza de qual é a peça certa. Esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado, que tenha te ajudado, te dado um pouco de clareza. Deixa aqui nos comentários o que você achou e o que você acha mais difícil na segunda fase da OAB. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.